endoscopia avançada da via biliar e pancreática. Nós vamos ter esse artigo científico, que é sobre a radiofrequência, né, a ablação com radiofrequência, que é um tema que tem crescido cada vez mais, principalmente para os tumores neuroendócrinos, em situações especiais, e é um tema que nos interessa de forma frontal, né, nas indicações dos procedimentos endoscópicos para poder tratar, né, de forma definitiva esses pacientes. Coube a Jennifer apresentar esse trabalho, é um trabalho francês, misto com o pessoal da Suíça, né? Então é realmente um trabalho bem interessante a respeito desse ponto. Logo depois, o Dr. Fernando e também o Dr. Humberto vão apresentar 2 casos clínicos. Então, Jennifer, por favor, fica bem à vontade para apresentar aí o trabalho. Muito obrigada, Sr. Celso. Bom dia a todos. Então, eu trouxe esse artigo do Centro de Paulina, França, e um centro terciário suíço, que mostra sua experiência com radiofrequência no tratamento de insulinomas. É uma técnica ainda recente, e esse estudo está trazendo os resultados preliminares que eles têm obtido até o momento. Então, o tumor neuroendócrino pancreático funcionante mais frequente é o insulinoma. A frequência chega a 3 por 1 milhão de pessoas ao ano. É uma lesão de caráter benigno, em até 90% dos casos, e ela tem uma certa associação com neoplasia neuroendócrina múltipla, do tipo 1, de 5 a 10% dos casos. São lesões geralmente pequenas, em 82% das lesões, elas se apresentam com tamanho menor que 2%, ou 2 centímetros, e 47% menores que 1 centímetro. Sua localização, ela é difusa, 30% na cabeça, 30% no corpo e 30% na cauda. O diagnóstico por imagem geralmente é desafiador. Muitas vezes ela, é difícil você conseguir, mesmo numa ressonância 3 Tesla, fazer esse diagnóstico, principalmente dessas lesões menores. E a ecoendoscopia, ela se torna um método de escolha quando se tem a falha desses outros métodos não invasivos e até por permitir aquisição tecidual para classificação histológica, acaba sempre sendo realizada. Com a ecoendoscopia também é possível avaliar a distância entre a lesão e o ducto pancreático principal e os grandes vasos, permitindo uma melhor avaliação da lesão até para um procedimento cirúrgico posterior. O tratamento standard dessas lesões não metastáticas, dos insulinomas não metastáticos, como eles têm uma evolução benigna na maioria das vezes, ela é realizada por laparoscopia, de preferência, com enucleação ou ressecções limitadas, não sendo necessária a realização de linfadenectomia. Esse tratamento standard foi definido pelo ENETS em 2012 e mantido no de 2017. A radiofrequência, ela é coguiada, ela vem como uma alternativa. Ela usa alta frequência com corrente alternada para induzir uma necrose coagulada das células neoplásicas e assim eliminar a lesão sem mais traumas. Não encontrei nenhum compromisso Ixi, sobre lesão gente, sem desculpa. mais traumas. Meu Deus. Tudo bem. Então, o objetivo desse estudo é investigar a segurança do procedimento da radiofrequência coguiada e o segundo é a eficácia desse procedimento, né? Então, foram considerados eventos maiores, perfuração, fístula pancreática, sangramentos, pancreatite aguda e lesões de estruturas adjacentes, e eventos menores, como dor e febre. O segundo endpoint de eficácia, né, foi avaliada a euglicemia após o procedimento, a resolução dos sintomas associados à hipoglicemia e a regressão tumoral, avaliada em 1 mês e 6 meses vistos em exames de imagem.
A metodologia desse estudo foi feito, ele é um estudo retrospectivo, multicêntrico, né, que envolveu o Pauli Calmettes, o Instituto Pauli Calmettes em Marseille e um centro terciário em Lausanne, na Suíça, entre o período de 2017 e 2020. Os pacientes foram submetidos à radiofrequência para tratamento de insulinoma pancreático, segundo esses critérios aqui ao lado, né? Então, o paciente que tinha o diagnóstico foi realizada tomo, ressonância, uma eco com diagnóstico histológico, e teste de glicemia. Confirmado que não havia metástase, foi encaminhado para diferentes tratamentos segundo o seu tamanho. Lesões menores do que 2 centímetros de grau 1 ou 2, foi sugerido a radiofrequência. Em lesões maiores do que 2 centímetros ou grau 3, já era indicada a cirurgia, e nos pacientes com múltiplas comorbidades, discutido a realização da radiofrequência. E nos pacientes com múltiplas comorbidades, idade avançada, que não não eram aptas para o procedimento cirúrgico e eram oligossintomáticos, foi realizado tratamento clínico. O acompanhamento foi, então, 1 semana após, 1 mês, 3 e 6 meses após o tratamento. Foi realizado o sistema de radiofrequência da Taiwan Medical, da StarMed, que é uma marca sul-coreana, e o gerador de corrente de alta frequência dedicado, que é o Viva Combo da StarMed também. Ele vai fornecer um controle de potência e impedância e um sistema de resfriamento à base de solução salina, impedindo o hiperaquecimento do tecido. Foi feito, então, para a realização da radiofrequência, foi utilizada uma potência de 50 watts, de 1 a 5 ciclos, cada um com duração máxima de 10 segundos ou até que aparecessem bolhas hiperecóicas pela ecoendoscopia. O procedimento, ele foi sempre iniciado na área mais difícil de se atingir, porque os artefatos induzidos pelo tratamento, eles acabavam prejudicando a visão endoscópica. Então, era realizada primeiro uma avaliação ecoendoscópica da lesão, né? E a partir daí, visto um ponto de punção seguro, era aplicada a radiofrequência por até 5 ciclos de 10 segundos ou aparecimento das bolhas. Quando a lesão tinha íntimo contato com o ducto pancreático, nesse caso aqui dos pacientes envolvidos, apenas um apresentava uma distância muito ínfima, foram inseridos estentes plásticos para prevenção de pancreatite aguda. Devido à proteção dos grandes vasos pelo efeito heat sink, que é o fluxo sanguíneo, ele acaba diminuindo o calor da radiofrequência e a sua energia, então acaba não tendo lesão térmica, não é muito frequente nesses procedimentos. Então, não foi necessário uma distância mínima entre a artéria ou as veias da lesão. Em todos os pacientes foi realizado antibiótico profilático e 100 miligramas de indometacina via retal para profilaxia da pancreatite aguda. A análise foi descritiva, da análise descritiva da estatística foi realizada com frequências para as variáveis categóricas e médias com desvios, medianas e alcances para variáveis contínuas. Dos resultados, né? Foram incluídos 7 pacientes, 6 do sexo feminino. As lesões, elas apresentavam um tamanho médio de 13,3 milímetros. A localização mais frequente foi no pescoço da lesão, seguido pelo corpo, pela parte final do corpo e cauda. Todos os casos foram esporádicos e unifocal. Os pacientes todos apresentaram episódios de hipoglicemia e dos pacientes que foi realizado o teste de glicemia, todos também apresentavam sinais de hipoglicemia severa. O grau histológico foi confirmado em 5 desses pacientes,
que foi realizada a biópsia, a punção. E, e a indicação principal para esse procedimento foi a escolha do paciente, em 4 de 7 pacientes. Um paciente, ela apresentava idade avançada e comorbidades, e ela não era candidata a tratamento cirúrgico. E 2 pacientes apresentavam lesões muito próximas à veia mesentérica superior, excluindo a possibilidade da enucleação. A radiofrequência foi feita para evitar, então, o procedimento de Whipple. De todas as lesões, de todos os pacientes, o sucesso clínico foi 100%. A, a- após o procedimento, teve um controle da glicemia sem necessidade de suporte glicêmico com soluções hipertônicas. E teve alívio dos sintomas em todos os casos. A resolução, a resposta completa nos exames de imagem foi tida em todos os pacientes também, que foram possíveis avaliar. A paciente que mais idade, com comorbidades, ela acabou falecendo antes da, da avaliação dessa resposta radiológica. 4 de 7 tiveram respostas em até 2 meses do procedimento. Um paciente apresentou uma área interpretada como processo inflamatório, que desapareceu no controle em 6 meses. E o curioso é um paciente que apresentou tratamento parcial, cobrindo 70% da lesão no início, visto isso, né, no exame, na tomografia 2 meses após o procedimento, e foi indicada uma nova radiofrequência. A paciente se negou a realizar esse novo procedimento, mas no acompanhamento, esse paciente apresentou uma necrose completa da lesão, na tomografia de 12 e 18 meses após, mostrando que a radiofrequência ela tem um efeito tardio também e acaba, né, levando à necrose da lesão, mesmo após muito tempo do procedimento. A mortes, então, os eventos menores foram 3 de 7 e os maiores foi essa morte que eu falei para os senhores e eu vou explicar um pouquinho melhor agora esses eventos adversos aqui. Dos menores, uma paciente, ela, apesar de ter sido realizada profilaxia com a prótese e a endometacina via retal, a paciente que tinha lesão próxima ao ducto pancreático principal acabou tendo uma pancreatite aguda leve após o procedimento, foi tratada clinicamente com melhora e alta 3 dias após a radiofrequência. Outro paciente evoluiu com dor abdominal e febre após o procedimento. Na tomografia, após 7 dias, revelou uma necrose coagulada, aqui na tomografia. Essa é pré, né, vista a lesão, e aqui pós com a necrose coagulada. Devido ao quadro de febre, aumento de provas inflamatórias, foi realizada antibiótico terapia por 1 semana, teve resolução da necrose e melhora dos sintomas no exame de imagem subsequente, teve alta após essa 1 semana. E a paciente de 97 anos, é idosa, com múltiplas comorbidades, ela teve a radiofrequência, o procedimento de radiofrequência bem sucedido, teve resolução clínica dos sintomas logo após o procedimento, mas 2 semanas após ela evoluiu com dor abdominal, febre e foi identificada uma coleção retrogástrica. A paciente não consentiu em mais procedimentos invasivos, nem a drenagem mesmo do cisto, da coleção. Foi então realizado suporte clínico e a paciente acabou falecendo 2 semanas após. A evolução dos insulinomas tratados com radiofrequência a longo prazo ainda é desconhecida. Esse é o estudo na literatura recente que tem o maior segmento pós-procedimento. Então, a gente ainda precisa de muitos estudos para avaliar a segurança e a eficácia desse procedimento. A cirurgia, ela permanece ainda a primeira linha de tratamento e ela não é necessária linfadenectomia sistemática, que diminui
o trauma cirúrgico desse doente. Numa revisão sistemática, incluindo 6.222 pacientes, a mortalidade relacionada à cirurgia foi de 35%. E isso é um valor considerado alto, mas por ser uma cirurgia pancreática, depois eu gostaria dos comentários, ao meu ver, não é tão alto por se tratar de uma enucleação na maioria dos casos. E o diagnóstico, você consegue com a cirurgia um diagnóstico histopatológico definitivo. Das limitações do estudo, ele trata-se de um estudo retrospectivo e, ao meu ver, uma amostra um pouco pequena para poder ter muitos dados a respeito. E dos pontos positivos, esse é outro estudo com follow-up mais longo descrito na literatura, tem até 18 meses. Apesar de ser um tempo curto, na média, como é uma técnica ainda em estudo, eu me mereço, acaba sendo um ponto positivo por ser o maior que a gente tem até o momento, de tempo de follow-up. E como conclusão, os resultados preliminares sugerem que a radiofrequência é efetiva no tratamento dos insulinomas pancreáticos. O perfil de segurança aparentemente é aceitável, apesar de eventos adversos sérios poderem acontecer. Tem algumas séries menores de caso que mostram perfuração, formação de coleções também. Raras mortalidades, mas também com Ns muito pequenos. Dado o raro comportamento maligno da lesão, a radiofrequência ela pode ser considerada como alternativa e evita cirurgias em pequenos insulinomas. E ainda é necessário, como eu disse, mais evidências focadas na sobrevida a longo termo e a recorrência da lesão após a radiofrequência. Era isso. Muito obrigado, Jennifer. Esse é um trabalho interessante que saiu agora recentemente no Gastrointestinal Endoscopy, mostrando, né, uma opção de tratamento aos insulinomas. Bom, existem alguns pontos que devem ser demarcados, entre eles que o insulinoma normalmente são lesões bem pequenas, vocês viram lá no início da apresentação da Jennifer, que a maioria absoluta, né, são tumores menores do que 2 centímetros, cerca de 80%, e só 40%, mais ou menos, são maiores do que 2 centímetros. Eles são de difícil diagnóstico, uma grande quantidade de tumores de insulinomas são lesões isoecóicas, mesmo para ecoendoscopia não é fácil seu encontro, né? Então não vai ser raro vocês não conseguirem demonstrar a presença de insulinoma, mesmo quando todos os exames são negativos. E a gente sabe também que os procedimentos operatórios têm uma certa morbidade e mortalidade, né, nesses pacientes. E aí vocês estão vendo uma situação bem inicial, com 7 casos apenas, mas mostrando um evento adverso que chega a 14%, mais ou menos, né, um evento adverso importante, que foi o óbito de uma paciente, apesar dela ter se recusado ao tratamento, né, vocês estão vendo que existe a possibilidade, inclusive, de óbito do paciente nessa série, que foi de aproximadamente 14%. Mas não deixa de ser, né, quando o paciente concorda e a família também, um procedimento que possa ser utilizado nesses casos. Então, eu queria abrir a discussão aqui com todos vocês, para saber realmente o que é que vocês pensam a respeito desse tratamento, né, que eu acho que é um tratamento extremamente interessante. E nós, né, inclusive, o nosso grupo está com um caso exatamente desse jeito, que a gente realmente está discutindo, né, com a família, né, mas eu acho que essa é uma decisão, eu acho que esses resultados mostram muito bem, né, seria interessante até quem, aqueles que estejam envolvidos nesse tipo de tratamento possam identificar e ter o conhecimento daquilo que pode acontecer quando você faz esse procedimento. Então eu quero abrir a discussão. Se alguém tiver da plateia tiver pergunta, por favor, pode levantar a mão ou mandar pelo chat, mas eu gostaria de abrir a discussão aí com vocês a respeito disso. Por favor, fique bem à vontade, para que a gente possa
dar continuidade à nossa reunião. Humberto, vamos deixar o Rodrigo falar por último, né? Ou o Marcos Clarencio, se quiser falar alguma coisa, fique bem à vontade. A Raquel, qualquer um que esteja aí, por favor, fique bem à vontade também. Se eu não lembrei o nome, me desculpe. Bom dia, Celso. Bom dia, Humberto. Você me chamou, já estou aqui, né? É isso aí, é isso aí. De pronto. Então, assim, acho que o grande problema da gente estudar essas lesões e o tratamento, no caso a radiofrequência, é que é uma lesão relativamente rara. Então, o N, né, das séries é muito baixo. E algumas conclusões, quer dizer, ficam com a interrogação ainda, né? Você ter 14% de complicação nesse trabalho aí, mas foi uma paciente só, né? Então fica difícil, mesmo em centros de referência como foram aí, né? Em 2021 eu já tinha lido um artigo, eu estava tentando resgatar ele aqui, o próprio grupo aí do Mark Giovannini que participou desse trabalho de hoje, eles fizeram radiofrequência em pacientes tanto com tumor neuroendócrino como IPMN. E tiveram respostas relativamente boas, principalmente nas lesões neuroendócrinas, com redução, com desaparecimento das lesões em torno de 85% dos casos, né? Um follow-up de mais de 4 anos. Eu não sei se os pacientes desse trabalho de hoje foram incluídos dos pacientes do trabalho de 2021, esse que eu estou me referindo agora. Não sei se foram os mesmos, que não se fala isso no trabalho apresentado hoje, né? E interessante é que nessa inclusão dos IPMNs, de 17 casos, 17 pacientes com tamanho médio de 29 milímetros, IPMNs, 11 desapareceram. Quer dizer, de 17, 11 desapareceram. E todos os pacientes que tinham nódulos murais, eram 12 pacientes, no final do follow-up, dos 12 pacientes, os nódulos murais desapareceram também. Então, assim, talvez mais uma modalidade, né? Mas acho que precisa ser muito estudado. Como IPMN a gente vê mais, né? E eles incluíram os pacientes com nódulos murais ou com sinais de worrisome ou high risk patients, então, lesions. Então, eu acho acho que talvez a gente possa incluir isso aí também, né, no futuro próximo, esses pacientes. Esse trabalho que eu estou me referindo foi publicado na Endoscopy de 2021. Então, acho que é isso. Acho que a escolha foi muito boa do tema. Eu cheguei a pensar em fazer uma paciente já, mas por questões de convênio, de autorização, etc., eu acabei não tendo essa experiência. Até conversei com você, acho que se você se lembra desse caso. Lembro, sim. Isso aí. Beleza. Marcos, você tem algum comentário para fazer? Raquel? Depois eu vou pedir para o Rodrigo fazer algum comentário. Bom dia a todos, né? Bom dia, Celso. Como o Humberto comentou, né? Um dos pontos negativos do estudo é o N, mas o N tem relação com... Isso não é frequente, né? Então, a frequência chega até 3%, né? Mais ou menos. Mas isso é uma demonstração de mais uma aplicação da ecoscopia, né? A ecoscopia que cada vez mais vem sendo aplicada como tratamento, né? A gente faz drenagem de cistos, né? Enfim, eu acho que é uma perspectiva que se abre aí, né? Para a gente fazer o procedimento. Eu não sei se existe já, Celso, aqui no Brasil, um equipamento específico para isso. A gente sabe que tem
equipamento de radiofrequência para o Barrett, né? Acredito que o princípio deve ser muito similar, né? E eu não sei se você já fez, se você já teve alguma experiência, mas é uma alternativa que se abre, né? Especialmente para aqueles casos em que o tratamento padrão cirúrgico fica comprometido pelo estado clínico do paciente, né? E os pacientes sintomáticos, né? Uma aplicação desse método ajuda muito o quadro clínico do paciente. É mais uma alternativa e uma demonstração de que cada vez mais a etnoendoscopia está servindo para tratamento. Muito obrigado, Marcos, por seus comentários. Existe sim, já existe aqui no Brasil a possibilidade de realização desse tipo de procedimento. Eu não me lembro agora, não me recordo bem agora, mas realmente existe uma empresa carioca que está fazendo esse tipo que permite esse tipo de tratamento, está comercializando o equipamento. Eu só não me lembro o nome, se alguém lembrar. ProSurgery. ProSurgery, é isso mesmo, ProSurgery. Então, tem aí o nosso carioca que lembrou, isso aí mesmo, a ProSurgery. Eu queria saber se a Raquel tem algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Eu gostei muito do trabalho, eu acho que mostra uma possibilidade interessante para o tratamento de lesões pequenas em especial, mostrando que, pela descrição do trabalho, é uma técnica relativamente fácil. Como todos os colegas colocaram, basta saber ainda, eu acho que a questão preocupante é os efeitos deletérios que pode causar essa queimadura no pâncreas. Mas eu achei muito interessante, eu imagino que, quem tem uma lesão pequena e sintomática, e tivesse a possibilidade de um procedimento não tão invasivo como a cirurgia num primeiro momento, ele optaria por isso. Mas, vamos aguardar, se o Celso fizer, a gente vai estar bem curioso de saber como é que foi o resultado desse trabalho aí. Eu realmente, Raquel, eu tenho assim, inclusive eu estou com um paciente, acho que a gente já até apresentou um caso de insulinoma aqui, é, o- é, que realmente existe uma dúvida, né? E ainda mais agora com esse caso de morte, por exemplo, que houve, né? Então a gente fica um tanto quanto receoso, né? Porque normalmente esses pacientes são pacientes jovens, não são pacientes idosos, né? Você encontra, por exemplo, pacientes idosos em tumores neuroendócrinos não funcionantes. Aí você pode identificar isso. Mas realmente, quando o paciente é jovem, você fazer um tratamento desse, por exemplo, realmente a gente fica um pouco de dúvida. Eu acho que você viu que o trabalho ressalta, né, que os pacientes que optaram por esse tratamento. Então, você Mas o precisa ter... problema, eu acho, Celso, os pacientes ainda não têm informação suficiente para poder optar. Porque o que você vai passar de informação para esse paciente para ele ficar seguro e tomar a decisão? Você vai só dizer: "Olha, é menos invasivo que uma cirurgia", mas a gente não sabe ainda bem quantas complicações, né, num número maior. Exatamente. Difícil, Não, Celso. é muito difícil, é uma decisão realmente muito difícil. E a minha tendência é, por exemplo, indicar o procedimento operatório, porque a gente tem cirurgiões que realmente conseguem fazer uma enucleação com tranquilidade, podem até ter uma complicação do tipo uma fístula com uma coleção, mas que é possível tratamento, né? Então, a minha tendência ainda hoje, eu ainda não estou totalmente convencido, de que será que a gente vai ter esse benefício, né? E é óbvio, é como falou o Marcos Clarencio, né? São muito poucos os pacientes, como falou também o Humberto, são muito poucos os pacientes, então é difícil, né? A gente tomar uma decisão para o nosso paciente, né? Com tão poucos pacientes, só 7 pacientes em 2 centros, né? Agora, a vontade de fazer, a gente tem a vontade de fazer. Tecnicamente, é um procedimento que não é difícil de ser feito. Porque a partir do momento que você consegue enfiar uma agulha de biópsia, você vai conseguir com certeza fazer essa radiofrequência. A lesão, por exemplo, que a gente tem é uma lesão bem pequena, então seria até uma coisa fácil de ser feita.
mas não é fácil. O que vai acontecer, né? Quando você aperta esse gatilho, você não sabe realmente o que vai acontecer lá na frente. Então, essa é a grande dificuldade que a gente tem. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Quero saber a sua opinião como cirurgião a respeito disso. Acho que é uma coisa importante. Bom dia, gente. Acho que antes de tudo, queria deixar claro que, bom, qualquer nova tecnologia, qualquer tecnologia que possa trazer benefício para os pacientes, acho que a gente tem que considerar ela com bons olhos e tentar tirar o máximo de cada tecnologia. Eu acho que isso faz com que vocês percam, vai ser uma quebra de paradigma. Então, assim, a energia que é utilizada nesse procedimento não é uma energia muito grande. Então, se a gente comparar com o fígado, é uma energia menor, tá? Os ciclos são curtos, com potência baixa, e assim, para o fígado, geralmente a gente usa o dobro dessa potência com 5, 6 vezes o tempo, tá? Então, assim, me chamou a atenção a potência baixa utilizada, e não tenho muita dúvida de porquê. Se vocês acompanharem uma radiofrequência, não é que a lesão queima, ela explode, né? Então, assim, realmente, quando a gente faz uma radiofrequência no fígado, quando você atinge o parâmetro que você quer de tratamento, você sente um impacto no órgão, é como se fosse uma pequena explosão mesmo na lesão, e é uma quantidade de energia bem razoável. Esses pacientes podem desenvolver resposta inflamatória pós-operatória, até sistêmica, tá? Eu já vi radiofrequência hepática, o paciente evoluir com uma miocardiopatia grave depois de 2 dias do procedimento com um Takotsubo. Quer dizer, a gente está falando de procedimentos que no fígado, pelo menos, podem induzir a resposta inflamatória sistêmica grave. No pâncreas, eu acho que isso vai ser um fator relevante. E os grandes problemas da radioablação no fígado: perda de calor por proximidade de vasos. Acho que isso no pâncreas vai ser extremamente relevante, tá? E a outra coisa, a lesão de estruturas vizinhas. Então, assim, acho que as lesões de ducto pancreático vão ser muito frequentes, mas muito mesmo, tá? Achei interessante porque a gente está falando de radiofrequência e o que se discute muito atualmente é eletroporação, né? Fiquei pensando aqui na minha cabeça por que não se utiliza a eletroporação para essas lesões, né? Que é utilizada para o câncer de pâncreas atualmente em algumas situações, mas com um método totalmente paliativo. Mas de qualquer forma, assim, acho que a gente vai ter que ficar de olho nessa tecnologia. Celso, é isso. Vocês vão entrar para outro grau e outra quantidade e outra necessidade de tratar complicações. Vão vir complicações, vão vir pseudocistos, vão vir abscessos, vão vir sangramentos. Uma coisa que se discute muito também da eletroporação, e é uma coisa bacana, né? Você vê que eles sempre falam do acompanhamento por imagem. Então, assim, a gente nunca vai ter um parâmetro realmente de tratamento total das lesões patológico, né? Exato. Então, assim, sempre vai ser por imagem. Mas daí eu acho que é isso, Celso, assim, para ser sincero com vocês, o paciente que teve óbito, acho que foi o procedimento mais bem indicado, né? E provavelmente ela não toleraria, aí eu teria dificuldade de tolerar uma pancreatectomia. Então acho que vai, talvez, relativamente breve, evoluir para casos extremamente selecionados. Acho que vai levar um razoável tempo para isso se tornar uma técnica mais de rotina. Vocês vão enfrentar um problema de aceitação da ANS, né? Então, esses procedimentos, provavelmente o paciente aqui no Brasil vai, por um bom tempo, vão ter que pagar particular pelo procedimento. Isso sempre vai ser um problema em relação aos convênios, mas vocês vão entrar para um novo mundo de complicações induzidas por terapêutica, que vocês vão ter que se acostumar com isso e entender que é isso. São complicações que vão vir e tem que só colocar na balança se elas valem a pena em relação ao procedimento cirúrgico.
Só um comentário, eu até fiquei prestando bastante atenção na aula da Jennifer e reli. Eu imagino que aquele 35% seja de morbidade, tá? Basicamente, faz umas 7 décadas que não se pode cogitar mortalidade de 35% em pancreatectomia. Nem o Whipple teve isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, se falar em Exato. 35% de mortalidade em Não pancreatectomia, será, né? a gente está muito, muito longe disso. A gente está falando de duodeno-pancreaté de 1%. Tá? Isso duodeno-pancreaté. Então, eu imagino, Jennifer, que aquilo tenha sido morbidade, não é possível. Exatamente. Será. Bem lembrado dessa correção, bem lembrado. Eu também acredito que tenha sido morbidade mesmo. Realmente, você vê, né, os casos aparecem juntos, né? Nós temos no nosso grupo 2 casos, né? Um caso que é lá de Ribeirão Preto, que também é uma paciente jovem, que ela tem uma lesão na região da cabeça do pâncreas, que é um tumor neuroendócrino, mas já tem metástases hepáticas, múltiplas metástases hepáticas. E ela tem várias comorbidades, né? Apesar da idade, da pouca idade, ela tem várias comorbidades. Então, essa paciente é uma paciente cujo esse tipo de tratamento é atrativo, né? Porque é uma lesão bem pequena, para vocês terem uma ideia, é uma lesão de praticamente 1 centímetro, e é uma lesão que, entre aspas, né, não se beneficiaria de uma duodenopancreatectomia, já que ela já tem, na evolução inicial, metástases. E nós temos também esse outro caso, que eu já relatei para vocês, de um caso de um paciente jovem, também bem jovem, que tem uma lesão bem pequena, cujo diagnóstico por biópsia, né, o diagnóstico por biópsia mostrou se tratar de um insulinoma. E realmente não é fácil, né? Porque a gente tem, infelizmente, é 1% ou 2% a taxa de mortalidade, mas é uma taxa real, né? É uma taxa real e que assusta, né, qualquer paciente, que é aquilo que eu digo, né? Em 7 pacientes, como nesse trabalho, um paciente teve óbito, mas para esse paciente, para essa família, foi 100%. Para nós é uma simples estatística, mas para a família e para o paciente foi 100%, né? Ô, Então não Celso, é fácil. vocês. Mas isso é que eu te falei. Eu acho que nessa paciente que foi o 100% de mortalidade para ela, foi o procedimento que eu ficaria provavelmente mais animado e mais em Com paz. certeza. Em paz. Isso não significa não ter o pesar do resultado, é óbvio, mas mais em paz em relação ao que foi indicado. Mas é isso que eu estou falando para vocês. Vocês acreditem, eu não estou dizendo que isso está errado, tá? Eu acho que vocês têm que estar preparados e para isso vocês vão precisar da ajuda dos oncologistas e de cirurgiões para chegar e também conversar com as famílias e falarem, olha, não, a gente pode ter complicações aqui que a gente vai tentar manejar depois, mas os outros métodos também têm complicações. Vocês vão entrar para um grau para uma frequência de complicações e complicações razoavelmente sérias, isso eu não tenho dúvida disso. Pancreatite, pseudocisto, infecção, síndrome inflamatória sistêmica, sepse, alguns casos talvez, mas que vão ser inerentes ao método. Isso não significa que está errado e que não foi bem indicado. Então vocês vão precisar de apoio disso, porque é isso, vocês fazem um procedimento que leva a uma complicação, não significa que o outro não levaria. Eu acho que isso precisa Perfeito. ser mais estudado, mas, assim, vai incutir em complicações sérias, em alguns casos, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então, assim, ou vai ter perda de calor na proximidade com os vasos, o pâncreas é muito relacionado com vasos, ou então vão haver lesões de ducto pancreático, vão haver pancreatites agudas, isso eu não tenho dúvida. Mas é isso, os outros métodos também têm complicações, a cirurgia também tem complicação. Então, acho que vocês vão precisar do apoio de outras áreas, falando: não, tudo bem, a gente pode ter complicação, mas para esse caso, a gente acha que esse é o melhor caminho, e se tiver complicação, a gente vai conduzir como seria uma cirurgia, né? Perfeito. É isso mesmo. É Ô, isso mesmo. Surjan, queria fazer um Oi, comentário. Alberto, tudo Tudo bem? bom? Beleza? Então, eu queria fazer um comentário em cima do que você falou. Quer dizer, eu acho que ainda pelo número de pacientes estudados, não só nesse trabalho, como
nos outros trabalhos, eu acho que ainda não se chegou qual é o ideal de energia que se dá, né? O que se fala é que o parâmetro, um dos parâmetros de você cessar com o tratamento é você, na ecoendoscopia, em tempo real, você vê bolhas na imagem, quer dizer, o quanto isso é subjetivo ou não, quer dizer, eu não sei. Oh, E, né? E quando vocês. E essa formação de bolhas visíveis na eco é quando você chega a uma impedância de 100 ohms, né? Dessa medida aí. Então, eu não sei se pode haver ajustes, né? Eu acho que você tem razão, quer dizer, nos pacientes de indicação bem restrita, nesses pacientes que a cirurgia vai ser contraindicada praticamente de forma absoluta, eu acho que é um método que ainda deve ser bem estudado. Sabe? Agora, eu concordo com você que nós teríamos que estar preparados, né, para o que der e vier, né, como se diz, né? Porque e outra coisa em termos legais, né? No nosso meio, eu não sei se a Anvisa liberou isso para a gente fazer radiofrequência em esôfago de Barrett, está liberado, mas não sei se está liberado para a gente fazer em pâncreas. Não sei se serve a liberação da fígado para pâncreas, né? São coisas diferentes, né? Então, acho que ainda tem que ter ajustes. Humberto, perfeito. eu não sei te dizer exatamente, eu duvido que esteja aprovado para o pâncreas. Outro Não, não dia, tá. assim, eu venho de uma escola em que a gente evita ao máximo fazer radioablação de lesões hepáticas, mas operei recentemente, foi a primeira vez que eu pedi ajuda da radioablação, eram 16 metástases hepáticas, eu tirei 10, foram abladas 6, e não teve aprovação, tipo, para fígado, tá? Meta de colo retal. Então o paciente teve que pagar o procedimento. Vocês vão conseguir enxergar, Humberto, o efeito do procedimento, tá? A gente fica com essa imagem de que é uma radioablação, que é um efeito térmico, tudo. Sem brincadeira, gente. O colega ablou umas lesões no fígado que eu tava com a minha mão apresentando o fígado para ele. Ele ablou uma lesão junto da veia cava, que a hora que tem o efeito, eu sinto, você sente balançar e acreditem, juro por Deus, você ouve barulho. Isso uma lesão sendo ablada lá no meio do fígado. A lesão explode, Humberto. É um negócio impressionante, assim. Quando você fala de ver gás, não é que começa a aparecer um pouquinho de gás. De repente tem um impacto, faz plof, e aí, bum, aquela porrada de gás junto da lesão. É um procedimento muito efetivo, tá? Eu fiquei muito impressionado na mecânica do procedimento. Mas, assim, é energia, gente. É energia e a lesão explode. Vocês vão ver isso. De repente, vocês vão ver que é imediato, assim, puff, parece gás para todos os lados. Você percebe que aconteceu alguma coisa ali e vocês vão ter esse parâmetro. Eu fico devendo para vocês. O que ficou na minha cabeça é isso, por que não eletroporação, né? Que se tem usado bastante para pâncreas. Eu mesmo nunca indiquei uma eletroporação e nunca fiz, né? Nunca fiz assim, nunca tive uma pancreatite em que um câncer de pâncreas que eu solicitei que fosse realizada uma eletroporação. Mas passou um pouco meio na minha cabeça. A eletroporação eu acho que realmente não dá para fazer por via endoscópica ainda. Não tem tecnologia para isso, então eu imagino que seja esse o motivo de estar sendo feito radioablação. Com Mas vamos certeza. ver, vamos ver. Método relativamente novo, a gente tem que ficar em cima, bacana. Perfeito. O que você Obrigado acha pelos sobre... comentários. Agora nós vamos então passar. Acho que o Humberto tem um caso que ele vai passar para a gente. Então, por favor, passe o Humberto como apresentador. Até um caso que é meio correlato com isso que a gente está discutindo, né, Humberto? Acho que vai ser um caso interessante. E depois o Fernando vai apresentar o outro caso, se der tempo. Então, por favor, Humberto, você está podendo compartilhar sua tela, hein? Estou sim. Apareceu? Pode compartilhar, Humberto. Apareceu. Apareceu. Tá. Então esse, Eu esse só é um vou pedir, caso... Humberto, para você ser bem breve, para a gente Tá bom. poder apresentar os dois casos, tá? Você me pede umas coisas impossíveis, eu ser breve. Eu imagino. Vamos lá. Então, esse caso foi conduzido no Hospital da Unimed, aqui em Macaé, por mim e pelo Dr. Clayton.
Cleito César Oliveira, acredito que ele está na sala aí, depois ele pode fazer algumas considerações. Então, trata-se de uma paciente de 85 anos, que eu a vi pela primeira vez em novembro do ano passado, e ela tinha episódios de perda da consciência súbita há mais ou menos 15 dias, com sudorese e com diarreia, né? E laboratório de chegada, ela tinha uma glicemia de 54, uma insulina normal de 28,5, e ela tinha uma ecoendoscopia feita em outro serviço em 2015, quando tinha uma lesão nodular na transição do processo assinado com a cabeça do pâncreas, menor que 1 centímetro, hipoecogênica, de contornos bem definidos, e um relato de circulação exuberante. Na época foi feita uma punção biópsia com agulha de aspiração de 22 graus, que não deu diagnóstico histopatológico da lesão. Essa paciente ela foi acompanhada, não foi por mim, a família chegou simplesmente com essa eco ao consultório, e com a paciente abrindo a bolsa e me mostrando pequenos saquinhos de mel, que ela falava que ela precisava estar tomando mel toda hora. Começava a sentir tonteira, ela abriu o saquinho e comia o mel, né? Botava glicose para dentro. Então, em novembro, ela fez uma tomografia e apareceu essa lesão de 14 por 14 milímetros, um nódulo sólido hipervascularizado na porção cefálica do pâncreas, e já com diagnóstico de lesão, de possível lesão neuroendócrina, né? Não tinha nada mais específico, e além disso, a nível de fígado, e na adrenal uma lesão, um nódulo de 13 milímetros. Tá? Então está aqui a lesão. Foi feita a ressonância na mesma época, logo depois, e que o laudo foi semelhante, né? Imagem ovalada de contornos regulares e bem definidos na cabeça, medindo 14 milímetros por 12 milímetros no maior eixo, hiperrealce pelo meio de contraste e com sinais de restrição à difusão. Considerar neoplasia neuroendócrina. Então, ela já veio, nas imagens, já veio com esse diagnóstico, né? Quadro clínico compatível de lesão neuroendócrina. Nós fizemos a ecoendoscopia, que são imagens para ilustrar o exame dela, não tinha... Nessa imagem da cabeça aqui do pâncreas, a gente não viu nada, como o Celso falou, difícil da gente ver essas lesões. A adrenal tinha um aumento da parte medial da adrenal, mas de tamanho pequeno, foi só para ilustrar. E aqui a gente conseguiu identificar esse pequeno nódulo medindo quase 13, 12,5 milímetros na transição da cabeça com o processo ulcinado. Então, nosso laudo foi lesão hipocogênica de contornos bem definidos, medindo 10,5 por 11,4, localizada na cabeça e processo ulcinado, sem sinal ao Doppler. Interrogado, fizemos a punção com agulha de 20 gauge, eu fiz 3 passes com 25 incursões na lesão no total, foi encaminhado para histopatológico, imunohistoquímico, mas o diagnóstico a patologia não revelou o diagnóstico, né? Não confirmou o diagnóstico. Diante desse quadro clínico, a gente, como eu comentei na época, até a gente conversou com o Celso a respeito de fazer uma ablação, mas pelo tempo que ia demorar, a família preferiu fazer a cirurgia. Então, a gente fez, junto com o Dr. Cleiton, uma laparoscopia e ecoendoscopia, quer dizer, durante a laparoscopia, eu passei o ecoendoscópio, achei que ia ser muito difícil, mas a gente conseguiu identificar a lesão. Aqui, só para ilustrar, no primeiro método, no primeiro exame, eu não vi a polilitise, talvez pela
pela ansiedade de ver logo a lesão, eu não via com a litíase, essa paciente então foi para a cirurgia, e aqui ela já tinha uma insulina, uma pró-insulina bem elevadas, tá? E aqui é durante o procedimento combinado. Essa imagem aqui é de uma agulha que o Cleiton passou via laparoscópica na tentativa da gente deixar a lesão o mais próxima possível da agulha dele, né? Então está aqui de novo a agulha. E aí foram feitas 2 ressecções de 2 nódulos da cabeça do pâncreas, e a congelação mostrou tecido fibrótico. Isso foi na primeira abordagem cirúrgica. E no pós-operatório da primeira cirurgia, está lá o nódulo ainda, né, mostrando que a lesão estava lá na segunda cirurgia, e um nódulo hipervascular na porção cefálica medindo 14 milímetros, e presença de dreno percutâneo. E aí essa paciente foi para uma segunda cirurgia. Eu queria saber se o Dr. Cleito, que é o cirurgião, se está presente na sala, se ele quer comentar essa abordagem. E esse caso ilustra o que a gente tem à mão na nossa vida real, né? São lesões raras, difíceis de manejo, de identificação, de manejo. Se o Cleiton estiver na sala, por favor, pode falar, Cleiton, dessa segunda... Então, fica bem à vontade, por favor. Bom dia. Eu vi que ele estava na sala há pouco. Não, ele está na sala. Eu acho que ele não está conseguindo falar, está com algum problema para falar. Acho que você pode continuar, então, Humberto. Tá. Então, nessa segunda cirurgia, o que o Cleiton fez, ele tentou identificar as proximidades da lesão colocando clipes metálicos aí nessa cirurgia eu já não participei, né? Quer dizer, eu participei da primeira, depois eu queria ouvir o Celso e os outros colegas dessa tentativa de marcação da lesão. E aí, essa paciente foi mantida depois da segunda cirurgia com infusão contínua na UTI, que ela fazia hipoglicemia constante. E aí... Quer dizer, só para entender, nessa segunda cirurgia ele removeu aquela lesão, né, que estava na tomografia, e deixou 2 clips no local da ressecção, foi isso? Não, ele não conseguiu remover a lesão. Por isso que eu queria saber os detalhes dessa segunda cirurgia que eu não estava presente. Ele não conseguiu remover, e aonde ele achava que estava identificando a lesão, ele deixou clipes metálicos, e aí passou para fazer ressonância, tomografia depois, tá? Então, aqui, essa tomografia foi depois da segunda cirurgia, ele colocou clipes, e o clipe está aqui. Então, ele, na tentativa dele de guiá-lo quando ele fosse fazer, ele partiu para a terceira cirurgia. E nessa terceira cirurgia... Esses clipes foram colocados intraoperatoriamente? Eu não entendi. Intraoperatoriamente. Então, assim, teve a primeira cirurgia com a nossa participação na ecoendoscopia, ele passou uma agulha perto da lesão, a gente está pertinho da lesão. Ele tirou 2 nódulos bem característicos. Então, aquele nódulo que você estava vendo, ele removeu? Não, até agora não. Não, na primeira cirurgia. Não, volta um pouco. Agora eu estou confuso. Volta um pouco. Volta um pouco naquela anterior. Não, aqui. Aí, ó. Volta um pouco. A agulha está aqui. Aqui está a agulha e aqui está esse nódulo. Esse nódulo, a pergunta é, esse nódulo foi removido durante essa cirurgia ou não? Não foi. Não foi. Ele removeu 2 nódulos que a congelação mostrou ser nódulos fibróticos, né? Mas 2 nódulos que a ecoendoscopia não tinha visto. Não, que a gente marcou, que a gente tinha visto, entendeu? A gente tinha visto, só que tinha uma reação fibrótica muito, muito intensa na região da cabeça, e quando ele removia o nódulo, ele achava, isso aqui parece ser a lesão por enucleação, e mandava para a congelação, deu negativo, tá?
Porque, E aí, por exemplo, a imagem deste nódulo que está aí, essa imagem é uma imagem de tumor neuroendócrino. Essa imagem eu aham, não tenho dúvida. Essa aham. lesão foi removida. Não, até então não. Então, isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo chegar lá. Então, aqui na primeira cirurgia não foi. Na segunda ele teve dificuldade. Aqui ainda é a primeira, tá? Com agulha, que ele colocou uma agulha e a gente com ecoendoscópio no paciente, perioperatório. Então, na segunda cirurgia, ele também não conseguiu remover o nódulo, não confirmou seu nódulo, ele botou um clipe para ele poder fazer uma tomografia depois e ver a distância do nódulo para o clipe, como está mostrado aqui. E aí, Aí no ele, final. só uma pergunta, aí ele botou estes clips naquele nódulo onde ele tinha colocado a agulha próxima que você tem as imagens, correto? Quer dizer, Isso. na Aí, realidade, e como é que foi identificado aqueles outros dois nódulos? Pela ecoendoscopia? não, os outros dois. Não, assim, ele botou a agulha próximo do nódulo, eu identifiquei. Não, a agulha está próximo do nódulo. Ele dissecou e foi lá e nucleou. Mas só quando ele nucleava, a gente mandou para congelação e deu fibrose. Então, depois de dois ou três nódulos ressecados, eu com a agulha ali, porque a imagem, a gente perde um pouco a imagem, sabe? Na hora da manipulação do pâncreas, você perde aquela imagem. Então, ali, aquela imagem da ecoendoscopia com a agulha, ele não está mexendo no pâncreas, ele só coloca a agulha, sai, porque qualquer movimento, realmente, a gente perde a imagem. O pneu peritônio não me atrapalhou em nada. Eu achei que ia me atrapalhar bastante, mas não me atrapalhou, tá? E aí ele partiu para uma terceira cirurgia. Como ele não tinha ultrassom, não temos ultrassom no hospital por via laparoscópica. Passa os slides, Humberto. Vai passando os. O que ele fez? Ele fez uma pequena incisão e colocou um probe de ultrassom mesmo. Isso que eu queria que ele fizesse o relato, né? E aí ele conseguiu identificar com ultrassom transoperatório, ele conseguiu identificar a lesão e ressecou a lesão e confirmou no histopatológico, lesão neuroendócrina bem diferenciada. Aqui está a imunohistoquímica, eu fiz questão de fazer a foto do próprio laudo. E aí a paciente evoluiu muito bem no pós-operatório, foi feita uma nova tomografia de controle já no final de dezembro, e a paciente evoluiu muito bem, teve alta, alguns dias de UTI. Então, assim, esse caso vai mostrar a dificuldade que a gente tem, né? Eu acho que ele teve muita, assim, não vou dizer coragem, mas muita perspicácia de passar um probe de ultrassom normal e ter insistido na remoção da lesão, porque era uma paciente muito sintomática. Com certeza ela ia ter complicações sérias, se não óbito, se ela estivesse fora do hospital, né? Então, tanto é que tudo isso foi feito na época do Natal, né? 29/12 foi o pós-operatório dela definitivo. Uma pena Perfeito. o Cleito não dá o depoimento dele aí. Vamos ver se agora ele consegue. Cleiton, bom dia, tudo bem? Não sei. Infelizmente ele não está conseguindo falar, pena. Mas realmente a gente tem que deixar claro que me parece se tratar de um insulinoma, né? Insulinoma. Clinicamente me parece tratar de um insulinoma. Infelizmente não fizeram prova técnica, né? E eu queria ouvir o relato do Fila, né? Em relação a isso, o que deve ser feito, Fila, na peça operatória em relação ao diagnóstico de insulinoma, né? Então eu queria ouvir o que o Fila tem a dizer, porque realmente clinicamente me parece ser um insulinoma, né? Uma história clínica típica. A única coisa é que acontece numa paciente bem mais idosa, né? Que não é tão frequente como a gente sabe. Fila, fica bem à vontade, bom dia. Bom dia. Bom, primeiro, esse drama de vocês tomarem conduta sem diagnóstico. Segundo, quer dizer, você imagina fazer congelação num nódulo que já foi biopsiado, quer dizer, o Humberto fez várias passagens. O insulinoma normalmente reage
com o estroma fazendo uma fibrose hialina. Quer dizer, a congelação não ia dizer nada. Ia dizer, essa fibrose, eu acredito que fosse o próprio insulinoma. Só que ele viu o estroma, e na congelação não ia dar para ver mesmo. Então, e aí, bom, com a peça cirúrgica, você faz o anatomopatológico, depois, na sequência dos cortes, além de fazer cromogranina, sinaptofisina e o KI67, você testa para insulina, glucagon e, eventualmente, somatostatina, mas insulina e glucagon são dois anticorpos disponíveis aí no mercado. Ô Fila, o que trouxe para a gente a grande informação, quer dizer, desse tecido fibrótico, né, nódulo bem redondinho, bem fibrótico, ressecado, que foi encaminhado para congelação, é o que a gente tinha que fazer, porque a paciente continuou no pós-operatório fazendo hipoglicemia, sendo mantida com glicose hipertônica em infusão contínua na UTI. Então, isso não mudou nada, o quadro clínico dela continuou, e drasticamente mudou quando o colega definiu que ele ressecou a lesão, né? E isso só foi feito na terceira abordagem cirúrgica. Então, assim... O meu ponto é que a congelação, dizendo que não era tumor, parou a cirurgia, não é? Isso. Não. Então, eu estou insistindo, esse método, você imagina, você fez 200 biópsias em cima previamente, não ia ver nada na congelação mesmo. Quer dizer, eu acho que a congelação não pode parar o procedimento numa história dessa. Esse é meu Exato. Não, isso que o Fila está falando, Humberto, é fundamental. E aí depois eu quero ouvir. Pena que o Cleiton não está conseguindo falar, está realmente triste isso, porque a gente queria fazer essa discussão, porque é uma discussão salutar. Mas o Rodrigo vai poder falar. Esse é o problema da congelação. Veja bem, nós temos uma tomografia que mostra uma área nodular no pâncreas. Primeiro, nós temos um quadro clínico de insulinoma. Temos uma tomografia com uma região nodular. Temos uma ressonância com uma região nodular. Temos uma ecoendoscopia com uma região nodular. E aí você faz as biópsias. Infelizmente, a patologia não conseguiu fazer o diagnóstico. Pois bem, não tem problema, porque são 3 exames que demonstraram o nódulo. Aí o que acontece? Foi feita uma congelação e a congelação da fibrose. E aí o que aconteceu? Realmente parou a cirurgia. O cirurgião não tirou a lesão. E aí o que aconteceu? A paciente continuou evoluindo com quadro de insulinoma. Então isso é uma coisa que eu já falo há muito tempo e eu vou dizer, aprendi isso com o Filadélfia. Congelação de pâncreas não funciona, ela mais atrapalha do que ela ajuda. E foi o que aconteceu nesse caso. Se, por exemplo, o Cleiton, pena que ele não está podendo falar, mas se ele tivesse feito a ressecção desse nódulo, independente de qualquer coisa, teria feito o diagnóstico com tranquilidade, teria tratado a paciente num primeiro momento com tranquilidade. E foi exatamente isso, né, que o Fila está batendo nesse ponto, o ponto da congelação. A dificuldade técnica lá eu não posso falar, né, porque ele que é o cirurgião. Claro. A gente acompanhou lá bastante, tentamos identificar o máximo para ele marcar a lesão, mas a dificuldade de manipulação, o tempo de cirurgia, isso foi uma decisão dele, né, da equipe lá da cirurgia, e no final das contas, o que a gente precisava, que era, na verdade, um ultrassom pré-operatório no primeiro momento, na primeira cirurgia, né, foi conseguido na terceira abordagem. Eu queria que você comentasse, Celso, a sua experiência de ecoendoscopia pré-operatória, pré-laparoscopia. Quais são se você já teve casos, a dificuldade que você teve, que você não teve? Porque foi uma experiência nova para mim, quer dizer, eu achava que eu não ia ver nada, mesmo assim, a gente tentou ajudar, né?
Eu queria saber da sua experiência e do que você Sim, acha sim, disso. eu já tive a oportunidade de fazer, foram muito poucos os casos, eu não tenho muito mais do que um caso do que você, como você fez. Realmente a gente faz mesmo nos tumores neuroendócrinos do pâncreas, mas eu acho que nesse caso, né, que nem o seu, eu acho que realmente eu ia realmente falar para o cirurgião, não, pode tirar esse nódulo, porque esse nódulo ele é muito suspeito, muito suspeito. Não precisa fazer biópsia de congelação, não precisa fazer nada. Eu ia falar, se fosse o Rodrigo operando, eu ia falar, Rodrigo, pode tirar mesmo, que não tem conversa. Esse nódulo é praticamente, né, ele já tem um diagnóstico, não precisa nem do diagnóstico de biópsia. Realmente é um nódulo muito sugestivo, muito. Ele tem tudo, ele tem crina, tem rabo, tem corpo, né? Realmente é um leão, não tem jeito, né? É. Então, essa é a minha única dúvida em relação a isso, né? A esse tipo de... Mas a gente sabe também que, pelo Brasil afora, não é fácil esse tratamento cirúrgico de uma lesão tão pequena quanto essa. E a gente tem que salientar a atitude cirúrgica, que foi fantástica, porque na dificuldade ele resolveu o problema da paciente. Independente do número de procedimentos, a paciente se beneficiou com o tratamento cirúrgico, né? Apesar das dificuldades que foram impostas, né? E isso tem que ser salientado e tem que ser exaltado. Isso é uma coisa fundamental, né? E a gente tem que aqui parabenizar o Cleiton, parabenizar você por toda essa avaliação. Eu queria ouvir a opinião do... Oi? Celso, é Marcos. Pode falar. Eu gostaria de parabenizar aí o Humberto, que ele teve uma atitude que é estimulante, né, Humberto? Você fazer uma econdoscopia intraoperatória e ajudar o cirurgião. Acredito que isso é uma coisa interessante que a gente vai lembrar quando surgir essa possibilidade. Assim como eu acho que em algumas situações a gente vai fazer ainda econdoscopia em UTI, né? Para drenar um pseudocisto do paciente séptico que não pode ir para a unidade de endoscopia. Eu achei isso muito interessante. Uma coisa também que eu devo lembrar, que o Celso já comentou isso algumas vezes, e principalmente para os mais jovens, os residentes, toda vez que for funcionar uma suspeita de insulinoma, colocar a glicose para o paciente tomar na veia, né? Pode dar uma carga aí de insulina e fazer hipoglicemia durante o procedimento e demorar de acordar e pensar que é efeito do medicamento, né, Celso? E a hipoglicemia é uma coisa que a gente deve lembrar. Me lembro que o Celso já comentou sobre isso algumas vezes. Marcos, não sei se Parabéns você aí. lembra, Marcos, não sei se você lembra, mas nós tivemos logo no início, quando eu estava indo aí, até foi um caso que vocês apresentaram, era um paciente jovem, um rapaz jovem que apresentou um quadro de insulinoma, não sei se você se lembra, apresentamos até no Exato. congresso. E esse Isso. paciente, quando eu fiz a biópsia, ele fez uma hipoglicemia, não sei se você lembra. É verdade, verdade. Foi no Hospital Geral Roberto Santos. Eu me lembro muito bem desse caso. Eu lembrei desse caso, Marcos, porque eu estou levantando todos os meus casos de insulinoma, né? E realmente não são muitos casos, né? Nós temos aqui, eu levantei todos os casos, nós temos 14, e nesses 14 estava esse caso seu do Hospital Geral Roberto Santos. Eu lembrei. 14 já é bocado, hein? 14 Oi? é bocado. Não, então, 14 são é 14 casos de insulinoma que a gente fez a biópsia, né? E eu estou levantando esse caso para a gente fazer uma publicação. E eu acho que esse caso aí, Humberto, vale a pena a gente também publicar junto. Eu acho que vale. Se você puder, se você permitir, a gente publica Claro. tudo junto esses casos aí. Claro. Se alguém também tiver outros casos de insulinoma que queira participar, que esteja na reunião, por favor, mande mensagem no nosso grupo de eco, porque aí eu estou fazendo esse levantamento agora, eu mando para vocês a tabela e aí a gente publica todos esses casos juntos. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer isso, porque realmente insulinoma é uma dificuldade. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Surjan. Alô? Oi, Surjan. É para você me responder, Surjan? Ah, não, quem o Cleiton está falando acho que agora está conseguindo. Acho que o Cleiton agora está. Bom dia a todos. Bom dia, Cleiton. Eu vi que você estava numa dificuldade aí. Estava tentando aqui.
Tá bom, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por Obrigado. sua participação, é muito importante. Esse caso foi um caso difícil que eu falei com o Humberto, que a gente não tinha um transdutor de ultrassom endoscópico aqui na cidade. E a paciente é uma paciente idosa, de 85 anos, né? E na cirurgia, a gente fez a congelação porque a gente realmente achava que não estava tirando a lesão. Aí eu pedi ao patologista para ver se acha que a lesão saiu ou não. E a gente realmente achou que não tinha retirado. Aí, mas para não ficar insistindo, a gente estava mexendo muito no pâncreas, a paciente idosa, eu preferi parar a cirurgia, botei um clipe e falei, olha, vou olhar onde eu estou, ver com a imagem para eu me orientar. E depois a gente acabou fazendo o ultrassom, fizemos uma incisão bem pequena, suficiente para passar o probe, que a gente já sabia o local, entrando bem em cima e deu certo, né? Mas foi um caso bastante difícil. Não, eu imagino, Cleiton, a sua dificuldade realmente em avaliar esse paciente. Mas eu queria saber de você o quão importante foi para você passar por. Nós temos residentes aqui e tudo. O quão importante foi a ecoendoscopia intraoperatória para você? Eu queria que você desse o seu relato e depois eu quero ouvir também os comentários do Rodrigo. Sim, para mim foi muito importante porque você pode ver pelo clipe ali que ele marcou o local, a gente foi no local certo. É que tinha muita fibrose, a gente acabava mexendo muito no pâncreas, eu acabei parando. Se eu insistisse ali, talvez eu tivesse tirado na primeira. O ruim para a gente aqui é que a gente não tem ultrassom, o transdutor de ultrassom endoscópico para laparoscopia. Aí, nesse caso, eu acho que talvez fosse melhor. Ok. Rodrigo, gostaria de ouvir seus comentários. Cleiton, Rodrigo, tudo bem, cara? Primeiro, parabéns, Bom dia, Humberto. tudo bem? Cleiton. No final das contas, a lesão estava bem na pontinha do ensinado, imagina isso? Sim, estava na ponta e estava mais posterior um pouco, né? Tá. E você foi para uma enucleação mesmo. Quer dizer, você acabou fazendo uma oncinectomia no final das contas, né? Exato, é isso mesmo. Sim. Não, legal. Não, o único comentário que acho que eu talvez pudesse deixar é que eu acho que o que pode ter dificultado um pouco, pro Cleiton, assim, a gente utiliza a ultrassonografia intraoperatória, e aí acho que você teve uma visão bem nítida de onde estava o nódulo, tudo. Na ultrassonografia, às vezes a gente vê isso um pouco no fígado quando a gente usa o ultrassom para fazer enucleações. Você trabalhar no sentido contrário do transdutor, isso às vezes induz uma dificuldade de ter uma visão tridimensional do que está acontecendo. Acho que talvez, Humberto e Cleiton, tenha sido isso que tenha acontecido. Quer dizer, o Humberto estava trabalhando num sentido e você no sentido contra ele, né? E isso talvez tenha gerado uma certa dificuldade de vocês conseguirem ter essa visão tridimensional. Eu imagino que isso seja super difícil. E, Cleiton, eu imagino que a hora que você colocou uma ultrassonografia lá dentro da barriga e você coloca o transdutor em cima do processo uncinado e você vai trabalhar no mesmo sentido do transdutor, você conseguiu ter uma imagem um pouquinho melhor. Deixa uma ressalva para vocês, Humberto. Primeiro, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, vou guardar essa carta na manga de o quanto a gente pode entrar junto com vocês e vocês ajudarem em algumas situações. Humberto, vou te falar uma coisa que a gente fez para enucleações de fígado que ajudou demais. É só um vislumbre que passou agora pela minha cabeça, tá? E se você tivesse pego uma agulha, colocado dentro da lesão e tivesse injetado 0,3, 0,4 ml de azul de metileno na lesão? A gente às vezes faz isso para fígado. A gente faz um ultrassom, acha o nódulo, injeta azul de metileno e na hora de fazer a enucleação, se for uma enucleação profunda no fígado, a gente consegue ter o azul de metileno como um guia. Minha pergunta é, vocês acham que isso poderia ter ajudado vocês? Essa era a pergunta que eu estava fazendo para você. Quando eu lembrei do azul como é que é o nome da solução que você faz? O verde de indocianina. Isso, Indocianina, verde de indocianina.
Tava aqui na ponta da língua quando o Cleiton entrou. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você, o que eu poderia ter ajudado mais. Colocar a agulha transgástrica, né? Na hora da cirurgia não ia adiantar porque o pneu peritônio ia afastar a lesão, não ia conseguir nada, né? Então, essa era a pergunta. Então, eu acho que se a gente tiver uma próxima vez, eu vou partir para essa injeção aí, eu não sei qual é a reação no pâncreas que isso pode dar, pancreatite, não sei se Perfeito. não tem a Humberto, mínima imagina, diferença. você poderia usar o azul, tá? Não precisaria do verde, porque você não vai trabalhar com fluorescência. Eu acho que uma quantidade pequena ali, 0,3, 0,4, dentro da lesão, no arredor da lesão, vai induzir reação nenhuma no pâncreas, nenhum tipo de reação inflamatória. É um volume bem pequeno. E não sei, pessoal, talvez aí, Cleiton, se já tivesse ido para um plano mais profundo, procurado o corante e tivesse saído. Mas parabéns para vocês, o paciente tratado. Parabéns. Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que a ideia é excelente de injetar o azul. Pô, vou falar para Olha, vocês, se vocês fizerem isso, pode publicar, tá? Não existe na literatura, vocês vão ser os exato. primeiros. Acho que vai ser super bacana. O O Cleiton, duro, o duro, Rodrigo, vai ser achar outro caso desse aí de insulinoma. não, o Cleiton é um imã danado, arruma outro, Cleiton. Arruma outro. Agora, eu quero fazer um comentário a respeito desse caso, para mim, que foi emblemático e ninguém comentou. Esse paciente tem um diagnóstico de tumor neuroendócrino de 2015. Este nódulo foi identificado em 2015 e foi operado em dezembro de 2021, praticamente com o mesmo tamanho. Este caso é a prova viva de que você pode acompanhar tumores neuroendócrinos. Esse caso mostra realmente uma coisa que eu até agora eu não tinha visto, e nem nos trabalhos da literatura mostram, um follow-up tão longo, de praticamente são 6 anos, né? Quase 7 anos de controle, onde não houve praticamente aumento da lesão. Então, esse caso me impactou bastante, né? Em relação ao tratamento clínico, né? Ou seja, ao segmento dessas lesões pequenas. Agora, infelizmente, essa paciente não pode ser seguida porque ela tinha sintomatologia, né? Ou seja, ela tem uma sintomatologia que tem que ser tratada, não tem jeito. E essa mudança de comportamento de não funcionante para funcionante, né? Na verdade, os funcionantes têm que ser operados. E os não funcionantes, eles podem ser, entre aspas, né, acompanhados. Mas na sua experiência, Celso, esses casos, eles podem ter esse comportamento ao longo do tempo, ou seja, está relacionado com algum nível de crescimento ou com o tempo mesmo deles inicialmente ser não funcionante passar a ser funcionante, ou quando é feito o diagnóstico ele já está funcionante, quer dizer. Olha, a sua paciente, ela é típica. A sua paciente vivia com melzinho porque ela estava sempre com... E ela era gordinha ou ela era magrinha? Meio gordinha, mas o melzinho foi de poucas semanas para até o diagnóstico, entendeu? O Sim, melzinho porque não. realmente ele estava se tornando mais, ele estava produzindo mais insulina, né? Isso é uma coisa que você pode ver. Isso é uma coisa que na evolução dos insulinomas pode acontecer. Eu já tive a oportunidade de ver isso na minha prática clínica diária, né? Então, isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Mas esse é um caso muito interessante. Parabéns a vocês dois. Eu acho que é um caso legal mesmo. Bom, eu vou passar agora mais um caso rápido. A Jennifer vai apresentar um caso bem rápido. Mais um caso de tumor neuroendócrino. Acho que hoje nós estamos fazendo um passeio completo, né? Estamos submergindo no tumor neuroendócrino. Então, Fernando, né? O Fernando, né? É o Fernando que vai passar, né? Fernando, você consegue... Bom dia. Eu não estou conseguindo compartilhar o conteúdo aqui na minha tela. Agora sim. Aqui. Bom dia, gente. Não sei se dá para ver direito aí. Tá dando para ver. Pode ir.
Bom, eu vou apresentar um caso clínico que a gente teve a chance de acompanhar, né, lá no serviço. É uma paciente de sexo feminino, totalmente assintomática, uma paciente jovem, tá? 35 anos de idade, que no exame de rotina, um check-up que a paciente fez, ela realizou um ultrassom de abdômen total, constando no laudo da ultrassonografia um nódulo de corpo pancreático, tá? Essa paciente deu continuidade à pesquisa, né, daquele nódulo que foi visto no ultrassom, e ela realizou uma ressonância no dia 10 de março desse ano, tá? Aí na imagem da ressonância, a gente consegue ver que foi marcado, inclusive para a gente, foi visto um nódulo sólido, de características sólidas no corpo pancreático, tá? Sendo aventada a hipótese diagnóstica de neoplasia sólida pseudopapilar, o tumor de Franz, ou sendo aventada também a hipótese diagnóstica de uma neoplasia neuroendócrina da mesma, tá? As medidas daquela lesão, se não estou errado, foi 1 centímetro por 1,2, tá? Posteriormente, o paciente já foi no nosso serviço para dar continuidade na investigação, né? E ela realizou no dia 20 de abril, um pouquinho mais de um mês após daquela primeira ressonância, ela realizou uma colangio-ressonância e uma ressonância de abdômen total, sendo constado a mesma característica nodular, né, no pâncreas, sem ter mudança do tamanho da mesma que seja digna de nota. Posteriormente, foi feita uma ecoendoscopia da paciente com aquisição tecidual da mesma, que foi feita no mesmo dia, tá? Aí foi visto na ecoendoscopia um nódulo, foi identificado um nódulo de características isoecoicas, heterogêneo, de limite preciso e regular, tá? O tamanho daquela nodulação não difere muito da ressonância, foi 0,9 por 0,81 centímetros, tá? Aquela imagem nodular tinha íntima relação com a artéria esplênica e o duto pancreático principal, tá? Sim, tem invasão da mesma. Aí, no laudo da anatomia patológica, que foi colhido a amostra daquele nódulo, foi laudado com uma neoplasia neuroendócrina bem diferenciada, no grau 1, tá? Esse resultado deu positivo para o marcador de sinaptofisina, Ki67 e a cromogranina, tá? Então foi descartado totalmente aquela, numa primeira instância, o tumor de Franz, e a gente já ficou com o diagnóstico de uma neoplasia neuroendócrina mesmo, tá? Resumindo, esse é o caso nosso de hoje. Bom, eu mostrei esse caso para vocês porque eu quero saber qual é que é a conduta. O que é que vocês acham? E o seu caso caiu muito bem antes, viu, Humberto? Então, por favor, agora eu gostaria de ouvir a opinião aí. Marcos, o que é que você aconselharia? Essa paciente é do seu consultório. O que é que você aconselharia para ela? Não sei se o Marcos está ouvindo a gente. Ah, o Marcos não está mais. Raquel, a Raquel acho que está ouvindo a gente. Raquel, o que é que você aconselharia para essa paciente? Depois eu quero ouvir a opinião do Humberto. Raquel também acho que não tá ouvindo a gente. Humberto? Ô Celso, eu já falei muito hoje, eu vou ficar quieto. Não, pode falar, fica à vontade. Todo mundo. E depois eu quero ouvir a opinião do Cleiton e do Rodrigo. Não, todo mundo está quieto, pô, eu vou ficar quieto. Tá certo. Então eu vou partir direto para a opinião do Cleiton. Vamos supor, esse paciente é paciente do consultório dele. Eu quero saber se ele operaria ou se ele faria o controle dessa paciente. Uma paciente de 35 anos, totalmente assintomática. Eu acho que essa é a discussão. Hoje na literatura, essa é a grande discussão desses pacientes, né? Acho que o Cleito também não está. Bom, então, Rodrigo. Vamos lá, assim, Rodrigo. não, Pode falar, Humberto. eu acho que eu acompanharia inicialmente essa paciente, porque é muito jovem, ainda tem tempo a decisão de cirurgia. Eu não partiria nódulo não funcionante e tal, já tem um diagnóstico, então deixaria a família bem ciente
e acompanharia. O crescimento vai ser lento e talvez não funcionante, né? O único senão que eu pergunto aos cirurgiões é assim, qual é o tempo, até que tempo, não é lesão cística, né? Como os guidelines mostram, vai acompanhando até quando a morbidade, as comorbidades aparecerem para impedir a cirurgia. Então, não, eu queria saber dos cirurgiões até quando acompanhar, né? Quer dizer, ou não operar nunca, ou operar quando a paciente estiver ainda numa idade boa para operar. Eu não tenho isso na minha cabeça clara, não. De forma clara. Perfeito. Rodrigo. É, Raquel. Vamos lá, Celso, Raquel. desculpa, eu estava tendo ao mesmo tempo aqui uma reunião do lado aqui, sabe? Então me desculpem. Não, sem problema. Realmente é uma situação bem difícil. Vou dizer que rapidamente tomar uma decisão acho quase impossível. A gente tem que analisar um pouquinho mais junto com a família. Mas a tendência inicial seria seguimento. Eu teria muita dúvida se eu não teria que repetir daqui a um tempo, eventualmente, essa coleta de material. Eu fico com muita dúvida mesmo, Celso. Então, eu até gostaria de saber a experiência do cirurgião, como ele vê como o Humberto perguntou, esse segmento. A gente tem dúvida, daí vou fazer um rastreio ou não, esqueço e pronto. Eu realmente tenho dúvidas. Perfeito. Rodrigo? Eu acho que na minha cabeça tem um conceito que, assim, operar essa paciente não está errado, tá? Eu acho ainda, Celso, eu sempre falo isso para vocês, a nossa compreensão perfeita desse tipo de lesão ainda não existe. Então, assim, se você falasse para mim assim, Rodrigo, o que você falaria para o paciente? Eu falaria, agora a gente vai acompanhar, então a gente vai entender um pouco mais a sua doença, levando em consideração um fator que é importante, que é o tempo, e a gente tem tempo para fazer isso. Mas até para a decisão da família, decisão do paciente, e observar um pouco essa lesão, ver se ela está vendo crescimento, o que está acontecendo, para se ganhar um pouco de maturidade se algum momento for indicada a cirurgia para essa paciente. Mas assim, gente, 35 anos, o resto da vida seguindo essa lesão, né? Aí a gente vai poder entrar naquelas discussões dos neuroendócrinos, né? Diferentes clusters, aí de repente existem alguns casos que parece que a gente vê uma modificação de comportamento biológico, né? Depois de algum tempo. E finalmente, assim, né? Mesmo que opere, e mesmo que seja uma paciente que, de alguma forma, depois de algum tempo, essa lesão pudesse progredir, evoluir para diferentes comportamentos biológicos e até para doença metastática, até que ponto a cirurgia induziria ganho de sobrevida e até que ponto isso daí um dia colocaria a vida da paciente em risco. Eu não acho que a gente tem uma resposta na sua totalidade para isso, Celso. Então, assim, eu não consigo ainda olhar para uma lesão como essa e falar está totalmente errado operar. A minha conduta, frente ao que a gente está olhando o painel agora de uma anatomia patológica favorável de uma lesão subcentimétrica, sem dúvida alguma seria não operar, tá? Mas, assim, watchful wait, né, para o resto da vida. Às vezes é complicado, eu não teria coragem, confesso para vocês, de dar alta para essa paciente, entendeu? E a gente tem que colocar na balança que ela tem 35 anos de idade e que ela vai ter essa sombra nas costas dela. Apesar de você tentar acalmar a paciente, acalmar os familiares, existe um peso disso. Mas eu não acho que a gente tenha a resposta completa para essa pergunta. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. O Celso, e você vê como está difícil a gente raciocinar em relação a isso, que você acabou de dar um exemplo em Ribeirão Preto, uma paciente de 30 e poucos anos com uma lesão de 10 centímetros, 10 milímetros no máximo, eu acho, e já com metástase. Então, 1,5 centímetro. 1,5 corrobora o que acabou de falar o Surjan. Então, Isso aí. é difícil, hein? Bom, Mas, gente, olha, gente, eu acho assim, pra vocês terem ideia, o que seria a resposta mais de livro seria observar, né? E seria mais de exato. livro, porque tem literatura que falaria para operar, mas eu acho que
a resposta cientificamente hoje mais adequada seria observar. Perfeito. Essa paciente aí é uma paciente que a minha tendência realmente vai ser observar essa paciente, como eu já tenho outros casos, não são só esses, né? E aí a gente, daqui a alguns anos, daqui pelo menos mais uns 5 anos, eu vou poder responder para vocês exatamente o que aconteceu. Mas fiquei muito feliz de ver o caso do Humberto, né, que tinha feito uma ecoendoscopia em 2015 de um insulinoma e ela realmente manteve praticamente o mesmo trabalho, o mesmo tamanho. Gente, são 7h30, então eu vou encerrando aqui a reunião. Quero agradecer mais uma vez a presença do Cleiton. Cleiton, fique sempre à vontade de participar dessas reuniões quando você quiser. Eu agradeço a presença de todos e a gente se encontra na próxima terça-feira. Muito obrigado pelo caso, Humberto, e até na próxima terça-feira. Uma boa semana para todos vocês. Tchau. Boa semana, Obrigado, um abraço. tchau. Obrigado. Semana. Luísa, Luzias, vou pedir de novo que você me passe o nome da mocinha lá de baixo. Sabe que eu coloquei no outro?